Nos dias de hoje, qualquer jornal que você assistir, você com certeza vai ouvir falar sobre um tema: vacina. Em tempos de pandemia, o que todo mundo mais quer saber é quando as coisas vão voltar ao normal, quando vamos sair sem preocupação e sem restrição. Por isso, a hora de se vacinar é o que a maioria das pessoas espera ansiosamente. No entanto, muitas pessoas ainda se negam a acreditar na sua eficácia e se recusam a aceitá-la como solução. Assim ficam as dúvidas. Por que ainda existe esse pé atrás por parte da população? O que faz indivíduos negarem algo que vai proteger eles de doenças? O que de fato significa se vacinar? Será que as vacinas são eficazes mesmo? Esse é o tema do terceiro episódio do projeto Desmistificando, realizado pela EPEP Unicamp. Para responder essas perguntas, é preciso primeiro entender o que é uma vacina. A vacina consiste na introdução de agentes patogênicos, por exemplo, vírus, inativados ou atenuados ou partes do seu código genético no organismo das pessoas. A presença de um agente desconhecido estimula a produção de anticorpos para combater essa ameaça. Assim, após ser vacinadas, as pessoas contarão no seu organismo com um exército de anticorpos já preparados para eliminar o vírus verdadeiro, ativo caso vier a ter contato com ele. A primeira vacina foi desenvolvida pelo médico inglês Edward Jenner, que observou que os trabalhadores do campo que ordenhavam vacas não contraíam varíola humana após terem contraído varíola bovina, sendo que esta resultava apenas em sintomas leves para os seres humanos. Ele então decide realizar o experimento. Aplica em um paciente os vírus da varíola bovina. Depois de alguns meses, aplica no mesmo paciente o vírus da varíola humana e verifica que ele não apresentava nenhum sintoma, estando, portanto, imunizado. Eis a descoberta da vacina. Hoje em dia, o desenvolvimento de vacinas segue rigorosos procedimentos que servem para verificar a sua segurança e a sua eficácia. A primeira etapa do desenvolvimento consiste em estudar o agente patogênico a fim de identificar quais estruturas dele poderão ser utilizadas para a produção da imunização. A segunda etapa é o teste da vacina em células animais e em animais para verificar os seus efeitos e descobrir se ela é tóxica ou não. Caso o resultado seja promissor, passa-se à terceira etapa, o teste em seres humanos. Esse teste consiste em 3 fases, em que cada uma delas aumenta-se o número de pacientes vacinados. Após todas essas etapas, é que é possível afirmar a eficácia da vacina. Caso todos os resultados sejam positivos, a vacina estará apta a ser submetida à aprovação em uma agência reguladora, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa. Em geral, o processo de desenvolvimento de vacinas é muito lento, podendo demorar mais de 10 anos. Os casos que chamam a atenção em virtude de sua rapidez são a vacina contra a cachumba, na década de 1960, que foi desenvolvida em 4 anos, e a vacina contra o vírus do Ebola, na década de 2010, que foi desenvolvida em cerca de 5 anos. A vacina contra o novo coronavírus foi desenvolvida em tempo recorde, o que gerou desconfiança a muitas pessoas acerca de sua eficácia. Porém, todas as etapas foram cumpridas com muito rigor científico. Em primeiro lugar, para explicar a velocidade inédita da vacina contra a Covid-19, deve-se ressaltar o caráter urgente da pandemia, a dor, o sofrimento e o luto que tomaram todo mundo. Soma-se isso o sequenciamento de genoma do vírus, essencial para o desenvolvimento das vacinas, que foram realizadas em janeiro de 2020, cerca de um mês após o primeiro caso da doença. Vale dizer ainda dos grandes investimentos públicos e privados e da atuação conjunta entre pesquisadores e empresas que agilizaram o processo de criação do imunizante. Além do mais, o grande número de casos ajudou na realização da fase 3 dos testes, pois pôde-se observar o efeito dos imunizantes naqueles que contraíram a doença, evidenciando sua eficácia no grupo vacinado, posto a redução substancial de internações e de quadros graves entre aqueles que receberam a vacina. Em 2012, a Organização Mundial da Saúde, OMS, aprovou o Plano de Ação Global de Vacinas, estratégia debatida e firmada pelos 194 países membros da organização, para ser implementada durante os 10 anos seguintes. Entre as metas está apresentar novas e melhores vacinas e tecnologias, fortalecer a imunização rotineira e melhorar o controle de doenças bem conhecidas. As vacinas reduziram significativamente doenças infecciosas que atingiam milhões de pessoas até décadas atrás, como a poliomielite, sarampo, tétano, entre outras. Não faz muito tempo, por exemplo, que milhões de crianças corriam o risco real de morrerem ou sofrerem paralisia por conta da poliomielite. Hoje em dia, essa doença praticamente foi extinta. Lembra do Zé Gotinha? A OMS calcula que as vacinações atualmente evitam entre 2 e 3 milhões de mortes por ano. Dessa forma, a pergunta ainda fica: por que duvidar da eficácia de vacinas? O movimento anti-vacina retomou antes da pandemia do coronavírus, em sua maior parte, da publicação de um artigo no periódico The Lancet, realizado por Andrew Wakefield, em 1998, que associava a vacina tríplice viral ao autismo. Posteriormente,
Atualmente, o artigo foi retratado e o médico teve sua licença cassada. Apesar disso, muitas pessoas ainda acreditam na correlação entre autismo e vacina. Movimentos anti-vacina, mesmo assim, são tão antigos quanto a própria vacina. No período em que a vacina da varíola foi criada, as pessoas acreditavam que pelo fato de ter sido colocado o vírus da varíola bovina nas pessoas, bois e vacas germinariam dentro delas. Esse tipo de desinformação existe até hoje e mostra o que a falta de conscientização é capaz. Em 2019, o sarampo, doença praticamente extinta no país, ressurgiu no Brasil porque diversas pessoas não foram se vacinar. Embora o movimento anti-vacina ainda seja minoritário, a queda na cobertura vacinal que produz pode reduzir a imunização a níveis em que o fenômeno da imunização coletiva já não exista. Um famoso caso de movimento anti-vacina ocorreu aqui no Brasil. A revolta da vacina foi uma rebelião popular ocorrida no Rio de Janeiro em 1904, em resposta à obrigatoriedade da vacinação contra a varíola instituída pelo presidente Rodrigues Alves. A população já estava descontente com as reformas urbanas que expulsavam pessoas do centro da cidade, especialmente aqueles que moravam em cortiços, para os morros e periferias. A desconfiança com relação ao setor público estendeu-se à desconfiança com a vacina, que revoltou-se contra os agentes de saúde e as forças policiais. O governo precisou voltar atrás e desfez a obrigatoriedade da vacina. No lugar do uso da força, o governo precisou estimular a conscientização da população com relação à importância da imunização. Trazendo isso para os dias de hoje, uma parte relativa da população está com o pé atrás em relação à vacinação da Covid-19, mesmo sendo uma das maiores pandemias da história, durante o período de maior facilidade para se obter informações. O problema atual não é mais as pessoas não receberem as informações certas, e sim elas receberem desinformações e mentiras aos montes, que faz com que as pessoas não consigam diferenciar o certo do errado. Isso, misturado ao fato da vacina ter sido desenvolvida em tempo recorde, dos efeitos adversos causados pelas vacinas e da falta de uma agenda federal que apoiasse a vacinação, confunde a população na hora de tomar a decisão de ir ao posto de saúde. Diversos países já estão vendo a luz no fim do túnel da pandemia, mas o Brasil ainda possui sua vacinação atrasada e a pandemia e seus empecilhos ainda são um problema aqui. Estados Unidos e Israel já se encontraram em estágio avançado de imunização e o uso de máscaras em certos locais já não é mais obrigatório. Enquanto isso, no Brasil o número de casos e de morte por Covid continuam muito elevados. O Brasil já teve um dos melhores programas de vacinação do mundo e um respeitado sistema de saúde pública. No entanto, a negligência do governo federal em adquirir vacinas da Covid-19 o mais rápido possível é a maior culpa de estarmos onde estamos. O negacionismo e o descaso com a vida mata. No entanto, o remédio que temos é o distanciamento social e a vacina. Como precisamos de um grande número de pessoas vacinadas para garantirmos a imunização coletiva, é necessário que todos os cidadãos tomem sua vacina e contribuam com a saúde pública. Esse foi o vídeo de hoje do projeto Desmistificando da EPEP Unicamp. Queremos terminar este vídeo dizendo que a EPEP Unicamp se encontra em luto pelas mais de 500 mil mortes até o momento causadas pelo coronavírus no Brasil. Muito obrigada por assistir esse vídeo e, por favor, vacine-se!